Narim, Primeira Era. Capítulo 2. Os Elfos e a Floresta Imortal. Nathan, o Ordeiro. O mais velho da Trindade Divina criou os Elfos para habitar o mundo que haviam criado. Um povo inteligente e sábio, valorizava a vida e as artes, e era acima de tudo uma homenagem à sua irmã e à criação. A prova disso é que a maior parte dos povos élficos foram criados de elementos gerados por sua irmã. De sua luz, os elfos da luz; de seu sopro, os elfos das nuvens; de suas doces lágrimas, os elfos do mar; e de seu sorriso, que cobriram o mundo de vida animal e vegetal, os elfos da floresta. Do gelo que o próprio Ordeiro fizera ao congelar o mundo, criou os elfos cinzentos. E para não deixar de fora seu irmão, criou do fogo os elfos negros. Por fim, os elfos selvagens foram criados da terra primordial. Criaram um mago élfico para cada um desses povos élficos, e a esses deu a missão de aguardar o nascimento de 1000 elfos. Um nasceria cada ano, em cada povo, e após o nascimento dos 1000, esses magos élficos deveriam levar seu povo até o lado direito, o que não imaginava que seria problema, pois quando o Ordeiro os criara não havia perigos maiores do que algumas feras selvagens e plantas venenosas. Isso mudaria rápido, pois após a criação dos elfos, o caótico criaria os trolls, e dali em diante outras tantas raças seriam criadas. E diferente do projeto original do Ordeiro, não seriam apenas os elfos que habitariam o mundo. A criação dos elfos é o marco inicial da Primeira Era, que chegaria ao fim com o fim da jornada dos elfos e a partida dos magos élficos da superfície de Narim, ascendendo ao firmamento para ali permanecerem ao lado da grande deusa. Vou deixar de lado a ordem de criação dos elfos para falar sobre os povos na ordem que completaram suas jornadas. O primeiro povo élfico a ser criado foi o dos elfos da luz, seguido pelos elfos das nuvens, elfos da floresta, elfos do mar, elfos cinzentos, elfos negros e por último os elfos selvagens. O primeiro povo a encontrar seu lar e permitir o retorno de seu mago élfico à grande nascente foi o povo dos elfos da floresta. O mago élfico dos elfos da floresta se chamava Flor, e durante os primeiros 1000 anos cuidou das grandes plantas e sementes, que ao desabrochar revelavam em seu interior bebês élficos. O primeiro a nascer das plantas foi Tewar, e quando 1000 anos passaram, eles tinham aparência humana de não mais do que 30 anos. Porém, o mais novo dos elfos era apenas um bebê, o qual recebeu o nome de Duar, e Flor decidiu que esperariam mais 500 anos para partir. Assim, Duar já teria o equivalente humano a 16 anos, e não haveriam bebês ou crianças pequenas que pudessem dificultar a viagem. Entretanto, por menor que seja a fertilidade élfica, nasceram os primeiros filhos, e quando chegou a hora de partir, haviam crianças. E Flor decidiu que deveriam partir, ou permaneceriam para sempre na terra de Frim, o deus dos animais e instintos, e que também vivia na região. As terras dos deuses estavam ao centro do continente único, mas eram isoladas do restante do mundo. Por largos canais de fortes correntezas, a comunicação dos elfos da floresta com plantas e animais dera a Flor a ideia de como passariam, e este criou uma planta única, a qual, por seus poderes mágicos, fez que crescesse como uma gigantesca trepadeira, alcançando grande altura antes de tombar em direção ao canal, onde firmou-se também na outra margem, formando assim uma ponte segura onde os elfos podiam passar, levando consigo suas crianças e até mesmo seus bebês de colo. Chegaram à terra dos canídeos, e lá viveriam por um século. Flor, o mago élfico, procurava em cada floresta sinais que indicassem que se tratava da terra que lhes foi prometida, a Floresta Imortal. O caótico percebeu que os elfos da floresta iniciaram sua jornada e lançou uma maldição sobre uma alcateia de grandes lobos, os tornando durante as noites muito maiores e mais ferozes. O ataque ao acampamento dos elfos foi sangrento e muitos morreram. Apenas os poderes de Flor puderam deter a alcateia feroz, até que seu povo escapasse, e por 50 anos durante as noites fugiam. Nesse tempo, os elfos da floresta aprenderam a fazer arcos e lanças de madeira, uma pálida defesa contra a ferocidade daquelas criaturas, e Flor sozinho não podia derrotar a todos. Conheceram a terra dos rebanhos e o povo ovino, mas de lá rapidamente partiram, pois os lobos do caótico, como os chamavam, os acharam e causaram um imenso massacre, tanto ao pacífico povo ovino quanto aos dos elfos da floresta que tentaram defendê-los. Indo para o norte, conheceram os mortais do reino do lobo, e foi um encontro violento. Os mortais os atacaram, e com suas armas de metal mataram alguns elfos, mas também morreram para as lanças e flechas de madeira. Mesmo usando armaduras de couro, a força e precisão das flechas dos elfos da floresta era incomparável. Os lobos do caótico os encontraram, e atacaram elfos e homens. Houveram mais mortes, mas os elfos escaparam. Mas dos homens, apenas um bravo chamado Licanor, e que portava uma bela espada banhada em prata, conseguira sobreviver, apesar de sofrer grandes ferimentos.
O encontro traria mudanças aos dois povos. Os mortais daquele reino começariam a confeccionar arcos, e os elfos percebiam o valor do metal para suas armas. Não tinham tempo para fabricar armas de metal a fim de confrontar as criaturas que os perseguiam, e então fugiram para o sul, onde a magia de Flor lhes permitiu transpor o Mar dos Lobos sob gigantescas folhas. Alcateia, que os caçava, ficara para trás. Por algumas décadas viveram do outro lado do Mar dos Lobos, na Terra das Manadas, e ali conheceram os centauros, com quem fizeram amizade, e enfrentaram a fúria de minotauros. Seguindo o exemplo que viram no Reino do Lobo, buscaram por metal e o colocaram na ponta de suas flechas e lanças. Enquanto isso, outros elfos exploravam a região, e mais além encontraram o Reino dos Cavalos, e evitaram quanto puderam os mortais que ali haviam. Nessas expedições, alguns elfos encontraram uma magnífica floresta, um lugar mágico onde habitava o povo árvore, e Flor foi lá investigar. E após algum tempo, teve certeza de que ali era o lar prometido aos elfos da floresta. Havia encontrado afinal a Floresta Imortal. O problema com os lobos caóticos não havia sido resolvido, e esses descobriram um caminho contornando o mar e encontraram os elfos enquanto esses rumavam para a Terra Prometida. Os elfos conseguiram escapar para a floresta e, com a ajuda do povo árvore, repeliram as feras, que com a proximidade do amanhecer partiram. Os arqueiros élficos, liderados por Querar, decidiram dar um fim àqueles monstros, e os seguiram. Indo contra os conselhos de Flor, foram para fora da Floresta Imortal. E descobriram, assim, que a Alcateia monstruosa, durante o dia, era formada apenas por lobos comuns, e Querar, junto de outros arqueiros, os exterminou, vingando assim todas as mortes causadas por aqueles lobos amaldiçoados, durante os últimos 2 séculos. Flor permaneceria ainda durante algum tempo junto deles, e no ano 2000 da Primeira Era, seria o primeiro mago élfico a retornar à Grande Nascente.